O método que eu utilizo para esse treinamento, para as técnicas que eu vou falar para vocês hoje, na verdade é uma junção de algumas coisas. Vem um pouco da minha história de vida, que eu fui bailarina profissional durante muitos anos. Eu dancei na minha formação durante 10 anos e profissionalmente eu dancei durante 5 anos. Então são 15 anos aí desenvolvendo o corpo, a consciência corporal. Outra parte vem muito da psicologia, que é a minha formação acadêmica, principalmente da parte da neurociência, que eu comecei a perceber que várias posturas corporais, vários movimentos corporais, eles ativavam certas regiões do cérebro. E aí eu fui pesquisar sobre isso e achei um mundo de informação e de inovação em relação à linguagem corporal, porque normalmente, como hoje as pessoas aprendem linguagem corporal, elas estudam linguagem corporal através dela como uma consequência daquilo que as pessoas estão sentindo, daquelas intenções delas. Então a gente consegue ler uma pessoa através da linguagem corporal dela. Isso é muito válido, inclusive eu passo 3 módulos do meu curso online falando sobre isso. Isso é muito legal e ajuda muito na comunicação. Mas hoje eu queria trazer uma coisa que pouca gente fala, que é o contrário disso. É a linguagem corporal não só como consequência, não só como a expressão daquilo que as pessoas estão sentindo, mas como causa, como ela também ativa hormônios no nosso cérebro, e isso faz com que a gente se sinta ou com mais autoconfiança, ou com uma maior autoridade, maior assertividade, ou não, ou que faça com que a gente fique mais reativo ao estresse, com mais ansiedade, com mais medo de falar em público. E tem, assim, algumas posturas corporais que basta você ficar 2 minutos nelas, 2 minutos, só isso, e que você já consegue mudar os hormônios do cérebro, e isso já vai dar um ganho de performance incrível. Em cerca de 55% da sua performance melhora. É um ganho significativo, né? Tem um estudo que mostra muito isso, que eles pegaram as pessoas e colocaram elas numa plateia para assistir uma palestra, todo mundo assistindo a mesma palestra. Uma parte da plateia, eles orientaram que eles teriam que assistir a palestra com os braços cruzados e com as pernas cruzadas. E para outra metade da plateia, eles disseram que eles tinham que ficar em qualquer posição corporal, desde que não fosse com os braços e as pernas cruzadas. E aí depois eles se investigaram e conversaram com essas pessoas, e o que eles encontraram de resultado? As pessoas que assistiram a palestra com os braços e as pernas cruzadas, elas foram muito mais críticas em relação ao palestrante, em relação ao conteúdo, e elas absorveram muito menos os conteúdos que estavam ali falando. Ou seja, elas não conseguiram aproveitar tanto a palestra de acordo com a postura corporal que elas estavam. As outras pessoas que assumiram outras posições mais abertas, que era qualquer posição que não fosse nem com o braço nem com a perna cruzada, elas conseguiram absorver mais o conteúdo, elas aprenderam mais sobre aquilo que estava sendo falado na palestra, e elas também foram menos críticas em relação ao palestrante e em relação ao conteúdo. O que isso mostra pra gente? Mostra que a linguagem corporal, ela também ativa o nosso cérebro, ela também faz com que mude a atenção que a gente tem em alguma coisa, ou que mude como a gente vai receber aquela informação, se vai receber com maior resistência ou não, se a gente vai receber aquilo com mais empatia, que não necessariamente você precisa concordar, você não precisa ouvir algo e simplesmente não ter um olhar crítico em relação a ele. Não, mas às vezes se a gente assumir uma posição corporal mais fechada, já de cara, antes da gente estar resistente àquilo, antes daquilo ser o reflexo do que a gente está sentindo, já aumenta as chances da gente realmente ser muito crítico e resistente àquilo. Então, a gente pode treinar o nosso cérebro a também
dá uma maior autoconfiança. Se a gente não se sente tão confiante, por exemplo, quando vai falar em público, ou quando vai para uma situação de estresse, tipo uma entrevista de emprego, ou para uma negociação, ou você vai fazer uma apresentação do seu negócio, ou você está tentando fazer uma venda, que normalmente são umas situações mais de comunicação mais estressantes, né, para nós. Se a gente assume uma postura mais aberta, como se fosse uma posição de poder mesmo, sabe, do super-herói, assim, aberto, isso automaticamente já começa a liberar o hormônio da testosterona e diminuir o hormônio do cortisol no nosso cérebro. E como que acontece isso? A testosterona subindo é muito bom, porque a testosterona é o hormônio da dominância, aquele hormônio do macho alfa. Então, quando você olha para alguém e aquela pessoa você olha super poderosa, porque é realmente aquilo que ela tá sentindo. Quando você... E o cortisol é o hormônio do estresse. Então, é aquele hormônio que ou te deixa muito reativo, muito ansioso, ou não, te dá uma tranquilidade se ele tá mais baixo. Então, essa posição é muito boa para essas situações que a gente precisa comunicar uma performance mais confiante, dar essa comunicação através do corpo para as pessoas e realmente sentir isso, porque daí a gente vai expressar porque a gente está sentindo isso, e ser menos reativo ao estresse, as situações estressantes, que aí pode dar branco, pode dar gagueira, enfim. Então, essas posições que aumentam a testosterona e baixam o cortisol são muito boas, porque ela te ajuda a aumentar a sua performance só pelo fato de você ter aumentado a sua autoconfiança. O seu cérebro ele vai estar mais organizado, mais focado. E aí, quando a gente está mais focado, a gente acaba aumentando a performance sem perceber, né? Sem tanta intenção, só porque você está naquele estado que você está pronto, você está preparado, você não se sente derrotado, você não está com a baixa autoestima que faz você diminuir a sua performance. Às vezes você é muito bom numa coisa, mas você não sabe expressar aquilo. É a gente usar o nosso potencial, aquilo que a gente já tem, e dar uma amenizada naquilo que não vai favorecer tanto a gente. Porque, por exemplo, o medo e a ansiedade para falar em público ou falar em algum momento, ele é bom numa determinada quantidade, porque ele nos dá uma atenção maior, a gente cuida com mais zelo daquilo que a gente vai falar quando a gente está prestando atenção naquilo. E o medo, essa ansiedade, dá isso pra gente, porque a gente presta mais atenção nisso. Então, o medo, até um ponto que ele não paralisa, que ele não dá branco, nada, ele é bom para nossa performance. Mas quando ele ultrapassa um limiar em que ele te diminui, ele faz com que o seu nervosismo apareça mais do que as suas qualidades, do que os seus dons, do que aquilo que você tem de melhor para comunicar, aí é muito ruim. Então, quando a gente faz algumas posturas corporais que ajudam a liberar os hormônios certos no cérebro e inibir, parar de produzir, né, diminuir a produção dos hormônios que não é tão interessante pra gente naquele momento, aí é perfeito, porque aí a gente tem o estado certo na hora certa, porque o cortisol, ele não é um hormônio ruim, pelo contrário, é ele que faz a gente levantar segunda-feira de manhã e falar, bora, vamos trabalhar e tenho que ir fazer. Então ele é bom, mas numa medida, senão a gente ultrapassa e aí vai aquela coisa que na hora que vai falar e não consegue. Hoje eu postei uma frase do Aristóteles que pra mim ela sintetiza muito bem isso, que é que não basta a gente ter uma boa ideia, não basta a gente ter ela, mas ela é tão importante quanto ter uma ideia boa, é você saber expressar essa ideia. E aí a gente tem que contar com tudo que a gente tem disponível, que é as palavras que a gente fala, o tom da voz
e a linguagem corporal.